Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Então, na nossa apostila, nós já fizemos a interpretação aí da biografia, né, da Marie Curie. E agora nós estamos na página 61, onde nós vamos falar um pouco de concordância verbal 2. Então, aqui na página 61, tem lá, releia um trecho da biografia de Marie Curie. Em 1898, Marie e Pierre descobriram o polônio, um novo elemento radioativo 400 vezes mais poderoso que o urânio. A forma verbal descobriram está no presente, na primeira pessoa do plural, no passado, terceira pessoa do plural, passado e terceira pessoa do singular. Então, vamos ver aqui, ó. Descobriram. Quem descobriram? Foram eles, a Marie e o Pierre. Eles é a terceira pessoa do plural. Então, já vamos aqui, ó. Terceira pessoa do plural. E é passado, porque já aconteceu. Então, marca o X ali. A quem se refere essa forma verbal? Então, a Marie, né? E o Pierre. Na frase, Marie e Pierre ocupam o lugar de. Será que ele é o sujeito da frase? É o vocativo? É o complemento? A gente chama de sujeito. Então, são as pessoas que estão, a pessoa que está, o substantivo que está realizando a ação, certo? Então, ali são eles dois que realizaram a ação, eles descobriram. Então, a gente chama eles de sujeito nessa frase. Como ficaria a frase se apenas a Marie tivesse descoberto o elemento químico? Então, nós poderíamos colocar assim. Em 1898, Marie descobriu o polônio, um novo elemento radioativo 400 vezes mais poderoso que o urânio. O que aconteceu com a forma verbal reescrita na frase? O que aconteceu com o verbo ali, ó? Vejam que ele concordou com o nome aqui, com a pessoa, né? Era só a Maria agora. Antes, o meu sujeito lá eram duas pessoas. Era a Maria e o Pierre, tá? Então, quando a gente se referia a eles, a Maria e o Pierre, né? Agora estamos se referindo somente a Marie, a ela, tá? Então, a forma verbal teve que concordar. Então, vamos lá. Ela concordou com o sujeito. Portanto, na terceira pessoa do singular agora. Ela era a terceira pessoa do plural, era eles. Agora ficou terceira pessoa do singular. Aqui diz assim, ó, nas frases abaixo, o verbo concorda com o sujeito em número, quer dizer, singular ou plural. Então, número de pessoas, número de, no caso, o substantivo ou o sujeito. E a pessoa, no caso, primeira, segunda ou terceira. A essa concordância, damos o nome de concordância verbal. Então, Marie gostava de ciência. Aqui, a Marie é a terceira pessoa do singular, é ela. Ela gostava de ciência. O verbo, então, está na terceira pessoa do singular, tá? Gostava, ela gostava. Marie e Pierre gostavam de ciências. Então, aqui o sujeito é a terceira pessoa do plural, que é eles, a Marie e o Pierre. E o verbo, então, está na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito ali, Marie e Pierre. Agora, aqui diz assim na 2, complete as frases de modo que o verbo concorde com o sujeito.
As descobertas, daí pontinhos, muito importantes para a ciência. Foi ou foram? Se fosse a descoberta, seria foi. A descoberta foi importante. Mas é as descobertas, então foram muito importantes para a ciência. Na B, Marie, o Brasil. Ela visitou ou ela visitaram? Maria está sozinha. Então é visitou, né? Se fosse ela e o marido, seria visitaram. Marie e Einstein de campanhas pela paz. A Marie e o Einstein participou ou participaram? Se são mais que um, é mais que uma pessoa, né? O sujeito, então vai ser participaram. Eles participaram. Não é somente a Marie. Então, participaram, tá? Lembre que quando é passado, sempre é AM. Se fosse futuro, participarão, seria com ão. Na D, a família de Marie, pequena, eram. A família de Marie era pequena ou eram pequena? Se é a família, era pequena, está se referindo a uma família. Os cientistas geralmente muito curiosos. É ou são? Os cientistas geralmente muito curiosos. São, né? Porque mais do que um que está se relacionando aqui a os cientistas, não a o cientista. Então, são muito curiosos. Assinale a frase que apresenta a concordância verbal incorreta. A filha de Marie seguiu os passos da mãe. Essa está correta, né? Seguiu. Está falando da filha. A filha de Marie também ganhou o prêmio Nobel. Irene Frederick mostrou que os elementos radioativos podem ser produzidos artificialmente. Veja, são mais que uma pessoa aqui, não pode ser mostrou, né? Não é ela mostrou, é eles mostraram, porque ele tem mais que uma pessoa. Maria ajudou as pessoas na Primeira Guerra Mundial. Correto, porque ela está sozinha, então ela ajudou, né? Agora no 4. Complete as frases considerando a concordância verbal correta. O povo aglomerado na avenida, pontinhos, o trânsito, atrapalhavam ou atrapalhava? Como está falando o povo, então é atrapalhava. Se fosse as pessoas, seria atrapalhavam, mas é o povo. Está se referindo como um singular aqui, esse povo. Livros, carteiras, cadeiras, nada. Tudo foi destruído. Nada escapou, nada escaparam. Então, está no singular. Nada escapou, né? Se tivesse assim, livros, carteira e cadeiras, não, aí seria não escaparam, que estaria se referindo a 3 objetos. Mas aqui, quando acrescentou-se o nada, já volta para o singular, coloco lá já o escapou, nada escapou, senão não concorda, né? Nada escapou, tudo foi destruído. O bando de meninas correu ou correram? Veja que está falando do bando, não está dizendo as meninas correram. O bando correu, né? Porque está falando de um bando só. Quando eu coloco em bando, eu já estou transformando esse aqui em várias pessoas dentro desse bando. Mas o bando aqui é singular, é um bando. As meninas soltando pipa. As meninas está ou estão? Estão, porque aqui as meninas estão em mais que uma menina, né? Nesse caso elas estavam em mais, mas formaram um bando. Meu pai e minha mãe ao cinema. Meu pai e minha mãe foi ou foram? Foram, porque eles estão em mais que uma pessoa. O relógio da igreja, 12 horas, bateu ou bateram? O relógio da igreja bateu 12 horas, porque está falando do relógio e não das horas, né? As horas aqui estão no plural, mas o relógio é singular. Santos, uma cidade litorânea. Santos é ou são? É uma cidade só.
Veja que aqui não é um plural, Santos. Eu não estou falando de vários Santos, estou falando de uma cidade. Então, Santos é uma cidade litorânea. O pessoal continua ou continuam animado? Continua, porque estamos falando do o pessoal. Não estamos falando de as pessoas, né? Se fosse as pessoas, era continuam. Um bando de gaivotas voava ou voavam? Um bando de gaivota voava. Se estivesse falando as gaivotas, seria voavam. Mas como elas estão em bando e esse bando é um só, então é voava. Daniel, 2 cachorros. Daniel tem ou tem com o acento circunflexo? Daniel é um só, né? Então é o tem sem acento. O tem com acento se refere a mais do que uma pessoa, que um sujeito. Então, como está falando de um só sujeito, aqui os cachorros é que são mais, então aqui o sujeito combina aqui com o verbo. Daniel tem sem acento circunflexo. Certo, pessoal? Confiram lá, espero que vocês tenham compreendido aí. Temos que sempre prestar bem atenção na frase, no verbo, para poder concordar com o sujeito também, com o pronome, quando é o caso do pronome. Tá bom? Então, beijo para vocês e até a próxima aula.